Mateus 21. Eu vou ler um versículo só e vou relacionar esse versículo com o propósito de fé que a gente está fazendo na igreja. Gente, Jesus não precisava falar muito para atingir as pessoas. Eu não vou ler aqui o capítulo inteiro, eu não vou ler 20 versículos, eu não vou ler 10, eu vou ler um versículo só. Se você deixar que a sua mente entenda esse versículo na sua vida, a partir de hoje você vai pensar diferente. Porque o que muda a vida da gente é a nossa forma de pensar. Se eu mudo a minha mente, se eu penso de acordo com a palavra de Deus, então eu vou viver a minha vida do que eu quero. Agora, se eu fico com a minha mente fechada, travada, a minha vida não se envolve. Ela não se envolve. E a gente tem que se desenvolver espiritualmente. Nós temos que crescer. Não importa se eu tenho 50, se você tem 40, se você tem 70, se você tem 80, se você tem 30. Não importa. Se a sua mente entender a palavra, você se lançar na palavra, então você vai viver a cada dia a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Olha o que Jesus disse, filho, põe para mim. Mateus 21, 22. Jesus disse uma frase: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Vamos lá, todo mundo junto. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Gente, Jesus, ele é muito específico. Pedro, ele é muito objetivo. Jesus não dá volta para falar. Ele não faz curva para falar. Ele é reto. Se a sua mente for reta, se os seus pensamentos forem retos, se você não deixar a sua cabeça fazer curva, você vai viver isso aqui. Foi ele que disse, não foi o pastor, não foi o apóstolo, foi o próprio Jesus que disse isso. E tudo não é metade. Tudo não é uma parte. Tudo é tudo. Tudo que você pedir na oração, tudo que você orar por fé, tudo que você for pedir, por isso que eu falei para vocês, traga os seus pedidos de oração. Traga a sua carta para Deus do seu ano de 2025, o que você quer viver, o que você quer que aconteça, suas metas, seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, porque Jesus disse que tudo que eu pedi em oração, tá, pastor, mas a carta é uma oração, porque nós vamos orar pelas cartas a Deus, todos os cultos. Nós vamos orar pelos seus pedidos de oração e você vai orar também por você. Jesus disse que e tudo o que pedirdes na oração, oração significa orar e agir. Ora, primeira parte, orar, falar com Deus, ação, agir. Então está aqui, você trouxe o seu pedido de oração, sua carta está aqui. Não vai cair do céu apenas. Você vai ter que fazer para acontecer esse pedido se concretizar na sua vida. Eu vou ter que fazer a minha parte. Eu vou ter que me mexer. Eu vou ter que me dispor. Eu vou ter que me dedicar àquilo. Eu vou ter que colocar mérito dia a dia, lançando uma sementinha naquele pedido de oração que eu coloquei na minha carta. A minha está aí. Já trouxe aqui, hoje de manhã acordei cedo, orei e já fui fazer minha carta. Mas o pastor, como assim? Gente, se o altar pediu para a gente fazer a carta, se Deus colocou isso no coração da Larissa, a Larissa chegou para mim e falou: pai, no meu espírito, no meu entendimento, Deus está falando comigo, o Espírito Santo, a gente tem que fazer o propósito da carta, as pessoas trazem a carta, filho, Deus falou com você. Então vamos fazer. Vou passar para as pessoas, para as ovelhas da igreja. Vamos trazer, eu vou subir um monte de pastor em janeiro. E vamos colocar. Olá, mas pastor, a minha vida não acontece nada. Então tem alguma coisa errada na sua vida. Porque Jesus falou em tudo. Eu não vou ler mais nada hoje. Tudo que pedires na oração. Receber isso. Estou falando com Deus, não estou profetizando. Escrever é uma forma de profetizar o que você quer que aconteça na sua vida.
fazer nada em 2025 para acontecer. Não adianta. É a obra tola. Nós temos que colocar os nossos projetos aqui e lutar para ver cada um deles acontecer. Não vai cair do céu a bênção. E eu vou ter que me exercitar, eu vou ter que me mexer. Eu vou ter que fazer o que eu acho da vontade de Deus para ver o meu ano de 2025 ser uma bênção. Segunda parte. Primeira parte é pedir. Veja que aparece um verbo na primeira parte. E tudo que pedirmos na oração. Qual é o verbo aqui? Pedir. Primeira parte da gente. Primeira atitude, primeiro passo. Eu peço para Deus o que eu quero. Ele nos deixou o caminho aberto. Jesus está dizendo, e tudo, não é alguma coisa, e tudo que pedimos na oração. Então a primeira parte eu falo com Deus, eu oro a Deus, eu especifico para Ele, eu falo especificamente o que eu quero. Gente, não fala coisa aleatória para Deus, porque não adianta. Você não pode falar, eu quero viver. Pode ser de qualquer jeito. Pode ser dessa forma assim. Não. Especifica. Senhor, eu tenho desejo de comprar uma casa assim, assim, assim. Eu tenho desejo, Senhor, de fazer aquele curso assim, assim, assim. Eu tenho desejo de montar minha empresa assim, assim, assim. Gente, um dia, eu estava com a cabeça ali, no comecinho do evangelho, preocupado com a minha família. Como que eu poderia aumentar a renda da minha família? E um dia eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu gosto muito de dirigir. Se o Senhor permitir eu trabalhar no meu carro um dia, eu vou ser muito grato, Senhor. E eu vou te honrar como eu te honro, como eu disse no caminho do fé. Como foi ano passado, eu tinha feito essa oração, há muitos anos atrás, eu tinha uns 30 e poucos anos, essa oração. Morava aqui em São Paulo, não morava nem em Guarulhos. Quando foi ano passado, eu estava em casa conversando com a minha esposa, pedindo para Deus uma direção. Os nossos compromissos de casa aumentaram muito devido à faculdade da minha filha. Mudou muito a planilha. Então eu tive que buscar uma renda a mais dentro da nossa casa para a gente suprir essa necessidade. E o Senhor falou assim para mim, Senhor, vou eu te mostrar. Porque eu pedi aqui na oração, eu falei, Senhor, eu tenho esse desejo. Mas eu fui específico, eu quero trabalhar assim, na rua, com o meu carro. E através de trabalhar no meu carro, eu quero trazer a renda para a minha família, abençoar a sua obra e abençoar a sua casa. Eu vou ficar muito feliz se isso for acontecer. Eu olhei para o sol, tinha anos, hoje eu tenho 51. Eu tinha uns 30 anos quando eu fiz oração. Jesus não esquece quando você ora. Aí, quando foi ano passado, no mês de agosto, ele mostrou para mim o que eu deveria fazer. Deus usou uma pessoa para falar. Aí eu guardei aquela pessoa que falou para mim, guardei no meu coração. Primeiro eu comecei a exercer esse serviço com a pastora, com uma outra atividade com o carro. Aí depois o Senhor falou, agora é você sozinho. Deixa sua esposa cuidar da casa, dos filhos, da igreja, das mulheres, e você vai cuidar dessa parte. Faz um ano, 4 meses que eu estou nesse tipo de serviço. E Deus tem honrado a nossa vida. Porque eu pedi na oração. Você pediu orando na igreja, você pede orando na igreja, você escreveu sua carta. Então o primeiro passo é a gente pedir. Na oração, não é pedir de qualquer jeito, é pedir orando. Você tem que fechar a porta do seu quarto e entrar lá, fazer sua oração, você sozinho. Entrar naquela sua sala da empresa, faz a sua oração. Aqui na igreja, ora. Aí você escreve a carta, profetiza, Senhor, vou fazer a minha caixa aqui no envelope, quem quiser. Vai pegar dentro do envelope, vai com os seus filhos, vai dobrar, escreve o seu nome do lado de fora. Fulano para Deus, Beltrano para Deus, Ciclana para Deus, e coloca aqui. Você já pediu, você já orou, já pediu. Está certo. O problema é que tem muita gente que só faz a primeira parte desse versículo, que é pedir. Só que ele não para nisso. A primeira parte é pedir. Essa é a mais fácil. Desde que você peça especificamente. Tem que ser específico. Quando você for pedir algo para Deus, peça com especificidade. Sai especificando. Senhor, eu quero ver isso.
Eu tenho o desejo de ter isso. Tenho o desejo de ter limpeza. Tenho o desejo de ver minha família toda na igreja. Senhor, salva meu filho. Ontem eu conversava com um pastor, um amigo nosso, e esse pastor falou para mim: pastor, meu filho está lá na Irlanda. Ele mora na Irlanda, tem 35 anos, está voltando para o Brasil porque ele tem que renovar o visto dele. E ele vai voltar para a Irlanda. Pastor, mas ele não vai para a igreja. Aí eu vi nos olhos do pastor que estava conversando ontem que o desejo dele é ver o filho na igreja. Mas o filho dele já mora na Irlanda, já fala inglês, é solteiro, mas não vai para a igreja. Eu falei: pastor, então a partir de hoje eu vou te ajudar em oração. Para que o seu filho sinta-se tocado para ir à igreja, para aceitar Jesus. E olha que cresceu dentro da igreja, mas depois desviou. Gente, você não deve orar sozinho. Conte para sua esposa, para o seu marido, para sua filha. Também é sua necessidade, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Então a primeira parte é saber pedir. É saber pedir, especificando para Deus. Na oração, você vai escrever sua carta e vai trazer. Essa é a primeira parte. Ok. Já pedi, pastor. Vai ter muita gente que fala assim para mim: pastor, eu vou na igreja, eu estou tendo pessoas daqui da igreja e de outras igrejas. Eu não estou recebendo nada. Presta atenção. Tem 3 verbos nessa frase: pedir e receber. Entre o pedir e o receber, tem uma atitude da pessoa. A pessoa pede e ela quer receber. Mas para receber, ela tem que pedir. Primeiro pedir, depois crer. O problema é esse que acontece com as pessoas. Muitos pedem, mas não recebem. Porque entre o pedido, imagine que o pedido esteja aqui no começo da estrada. O pedido está aqui. Receber está aqui no final da estrada. Aqui tem todo um trajeto que tem que acontecer para chegar no receber. Entre 3 verbos, aí tem no meio. Veja, Jesus foi específico. Primeiro ele diz tudo. Advérbio de quantidade. Tudo. Não é que uma parte da sua oração você vai receber e a outra não. Está errado. Se eu falar para você tudo que eu pedi para Deus na minha vida ele fez, você vai falar para mim: pastor, você está de brincadeira. Tudo. Exatamente tudo. Um dia eu estava andando com a Larissa na Salgado Filho. Eu nem sabia que tinha faculdade de medicina. E eu olhei para dentro assim. Aqui eu já estudava, eu já estava fazendo psicologia. E eu olhei para a faculdade e falei assim: vamos entrar aí, vamos verificar. E aí, eu estou achando que aí é faculdade de medicina. Aí nós paramos, a gente ia resolver um negócio lá no centro de Guarulhos. Falei: vamos entrar no curso. Aqui é o quê? Aqui é o curso aqui. É uma instituição de medicina. Falei: mas qual curso? Medicina. Falei: filha, Deus trouxe a gente para Guarulhos. Não tinha faculdade de medicina em Guarulhos. Passou a ter depois que nós chegamos. Ou nós descobrimos depois. Vamos profetizar. Pegamos a nossa mão, estendi assim na rua. Senhor, eu profetizo a oração que a Larissa vai estudar. Não perguntei valor, não perguntei de processo seletivo, não perguntei de nada. Só orei. Orei pedindo. Quando você ora certo, as coisas acontecem. Aí mas tem gente que fala: pastor, estou pedindo tanto tempo para Deus e não estou recebendo. Eu só faço uma coisa. Você está, só fala uma coisa para a pessoa. Você está crendo que você vai receber. Porque não adianta pedir se não crer. A diferença entre o pedir e o receber é o crer. Vencer a dúvida na cabeça. Vencer o medo. Vencer a incerteza. Vencer a insegurança. A mente tem que estar forte. Eu orei pedindo. Eu fiz um monte. Coloquei uma relação. Colocando
crendo, não tendo dúvida, não colocando limitações na sua mente, receba isso. Eu só recebo se eu creio. Eu só recebo se eu não duvido, se eu não desacredito de quem é Deus. E acredito em mim também, porque eu tenho que acreditar que Deus é Deus, mas que eu também vou ter que fazer a minha parte. Eu não posso duvidar. Se eu duvido, eu sou uma pessoa inconstante. Se eu reclamo, eu sou inconstante. Se eu falo que está demorando. Gente, ontem estava passando o filho, cheguei da igreja da pastora, a gente foi lá no congresso da igreja dos pastores e voltamos para casa. Compramos uma comidinha para comer e vamos para casa. Estou comendo a comida. Liguei a televisão, estava passando na Record, Maria e José. Aí estava bem naquela parte que o anjo Gabriel se apresentou para Zacarias lá no templo. Zacarias era o sumo sacerdote daquela época. Ele e a sua esposa Isabel eram velhos, idosos, e eles não tinham filho. Aí o anjo Gabriel chegou para ele e falou assim: olha, sua mulher vai ter um filho. Ele vai se chamar João, e ele vai ser grande diante do Senhor. E ele vai anunciar o caminho do Messias. Ele falou assim, aí o Zacarias olhou para o Gabriel, o marcante, e falou assim: meu Senhor, mas como que vai acontecer isso? Porque eu já sou velho, minha mulher também é velha. Aí o Gabriel falou para ele assim: porque você não creu a minha palavra, você vai ficar em silêncio até quando a criança nascer. Ele ficou muito bravo. Ele queria falar, não conseguia falar, a palavra não saía, porque ele ficou 9 meses mudo. Falava normalmente, mas porque ele não creu, ele ficou mudo. Ele só tinha que falar para o Gabriel: eu creio, anjo. Eu creio que Deus enviou o Senhor aqui. Eu creio. Minha mulher maravilhosa vai dar filho. Essa é a dificuldade das pessoas, porque as pessoas colocam um monte de limitações na sua mente. Eu não posso porque eu não tenho esse curso. Eu não posso porque eu tenho medo. Eu não posso porque eu sou capacitado. Eu não posso porque eu não sei. Eu não posso porque eu sou gago. Eu não posso porque eu não falo direito. Eu não posso porque eu sou preto. Eu não posso porque eu sou gordo. Para com isso. Porque eu sou velho. Para com isso. E tudo o que pedires na oração, já orei. Escrevi minha carta. Oro na minha casa. Oro na igreja. Oro no meu trabalho. Mas eu creio. Porque Jesus falou que o que duvida não recebe. O que crê recebe. O que crê recebe. Não adianta orar, falar. E aqui na mente, que é o lugar da batalha, duvidar, deixar para depois. Aqui que é o lugar que você tem que ter. Aqui que a sua mente tem que estar forte, acreditar na cabeça, não é no coração. Coração é sentimento, mente é razão. Guarda isso, coração é sentimento, mente é razão. Nós temos que agir pela razão. Eu orei. Eu profetizei, filho. Você não determinou que ia entrar lá. Cadê o testemunho? Está esperando passar a experiência. Mas ele já passou. Já está lá. Já passou. Então, ele vai contar o testemunho. Eu não posso falar, ele vai falar. Orou nessa presença. Profetizou. Aconteceu. Por que aconteceu? Porque creu, acreditou, tomou posse. Ah, mas a medicina fala, essa doença não tem cura. Aí a pessoa fala, mas o meu Deus vai me curar. O médico está dizendo para mim que é difícil, mas eu creio. Porque o meu Deus disse que para ele não há nada difícil. Ah, mas para eu ser curado, tem que fazer esse exame. Não, para eu ser curado, eu tenho que assistir esse médico. Para com isso. Você só tem que crer, acreditar. Então, tudo, gente, tudo que eu pedi para Deus, eu sou um pecador miserável, mas tudo que eu pedi para Deus, Ele me deu. Não tem nada faltando. Só tem um pedido que eu fiz para Deus uma vez, que um dia eu quero comprar centro da igreja com dinheiro da igreja próprio, para a gente não pagar mais a prestação do prédio. Esse é o que eu pedi, eu tive o maior de todos eles. Senhor, eu quero ter uma sede própria para receber meus irmãos.
várias salas, uma estrutura bem aconchegante, para as pessoas entrarem na igreja e falarem assim: nossa, que igreja aconchegante, que gostoso ficar aqui, não quero ir embora não. Creia, o segredo é a fé, é o acreditar no que você não vê, você não viu, você não tocou ainda, não materializou isso fisicamente, mas você crê, você acredita. Então, a distância entre o pedir e o receber, o que tem que ter no meio do caminho é o crer. E depois do crer, você recebe. Você não recebe antes do crer. O crer vem antes do receber. Eu peço, acreditando, creio e recebo. Porque eu acredito. Porque eu creio. Um pouquinho antes disso, Jesus fala isso. Vou te dar um contexto. Ele tinha passado com os discípulos no caminho e ele estava com fome. Aí tinha uma figueira. Quando ele chegou na figueira, não tinha um fio para comer. Só tinha folha. Ele falou assim: eu amaldiçoo você. Porque você não está vivo. Foi embora. Entrou na cidade que ele foi entrar. Quando ele voltou, Pedro chegou para ele e falou: Senhor, olha lá a figueira do seu amaldiçoo. Ela está seca, Senhor. Porque Jesus queria frutos naquela figueira e ela não tinha frutos para oferecer. Nós temos que ter frutos para oferecer. Nós temos que ter frutos da nossa fé, da nossa oração, do nosso crer, do receber. Para eu receber, eu só tenho que pedir, porque uma hora vai chegar. Uma hora vai ser entregue nas suas mãos. Eu não sei se a Carol e a Larissa estão ouvindo lá de trás. Espero que elas estejam ouvindo, porque a palavra é para elas também. Nossa, o menino está quietinho, né? Olha a técnica da psicologia lá também. Gente, veja bem, gente, essa palavra é para mudar a sua história. É para você entrar no 2025 e falar assim: esse ano é o ano do meu crescimento. Eu vou crescer em 2025 porque eu orei, eu pedi, eu criei, por isso que eu criei, eu recebi. Então as pessoas falta exercitar essa parte, esse verbo. Elas pedem e querem receber, mas muitos não creem. E o problema para Jesus não é problema para ele, para nós, é quando a gente não crê nele. Porque ele não faz na vida de quem crê, ele faz na vida de quem crê. Ele não age na vida de quem tem dúvida. Se a pessoa tem dúvida, como que ele vai fazer? Se a pessoa duvida, mas como está acontecendo? Eu não tenho condições, eu não tenho salário, eu não tenho estudo, então não vai acontecer nada. Mas se você está se preparando, hoje, Deus vai me preparar na minha porta. Quando Deus me abrir essa porta, eu vou honrar essa porta, vou valorizar essa porta que está chegando na minha vida. Filho, procura outra vida aí, a nova está aí. Isso, troca para mim, essa vida está piscando, já vai fazer barulho. Vocês estão entendendo, gente? A diferença é o segundo passo. O primeiro passo, peço uma oração. O terceiro passo, recebeu, já a bênção pronta, preparado. Mas o passo do meio, do percurso, é o crer. A maioria das pessoas se projetam projetos ambiciosos, ligado? Mas tem que crer. Acreditar que é possível que Deus vai fazer a sua vida. Porque Jesus falou o que Deus falou. Jesus falou: mas a Deus tudo é possível. Não tem gente que é curada de câncer, já está com tumor avançado, último grau. Isso é curado. Tem pessoas que são curadas da AIDS, faz o exame do sangue, não dá nada no sangue da pessoa, não dá nada, a pessoa é curada, totalmente curada. Tem pessoas que são curadas de lepra, que é uma doença para a medicina, a hanseníase, quero falar hanseníase hoje, é incurável, mas para Deus é. Tem pessoas que eram mendigos, moradores
que ela crê. É isso que Deus quer de você. Que você acredite. Pedir todo mundo pede. Receber todo mundo quer. Poucos creem. Poucos creem. Talvez o seu milagre não chegou ainda porque você não creu. Zacarias passou por isso. Eu vi lá o anjo Gabriel, ontem na cena do filho, lá passando na Record. Antes, depois eu saí para trabalhar, mas primeiro eu vou ficar prestando atenção. O anjo foi muito sincero para ele. Porque você não creu, você vai ficar em silêncio. Vou te deixar um tempo stand-by, porque você não acreditou. Agora, quando a criança nasceu, ele falou por quê? Porque a mulher dele creu. Ele não creu, mas a mulher creu. Então, pela fé da mulher, Deus cumpriu a sua palavra. Isabel já era idosa. No mesmo caso de Abraão e Sara. Sara não creu, ela riu, mas Abraão não creu. Então, Deus cumpriu porque Abraão creu. Por isso que a fé de outra pessoa, às vezes faz acontecer um milagre na sua vida. Quando Jesus levou aqueles quatro homens, levaram aquele paralítico para Jesus, Jesus viu a fé daqueles 4 homens que pegaram a cama, levaram o paralítico em cima da cama, e o paralítico foi curado. E Jesus ainda chegou para o paralítico e disse: filho, seus pecados estão perdoados. Porque os 4 homens tiveram uma fé, fizeram um buraco no telhado, baixaram o homem em cima da cama, colocaram lá no meio do culto, e o homem ficou lá olhando para Jesus e falou: filho, seus pecados estão perdoados. Levanta, toma a tua cama e anda. E ele levantou, começou a sentir e saiu andando. Por quê? Porque aqueles 4 homens que levaram creram. Então a gente às vezes é abençoado até pela fé de outras pessoas. Agora, se você desenvolve a sua fé, é pela sua fé que o milagre acontece. É pelo seu crer. Não é porque ninguém orou por você, é porque você creu. Porque você fez essa parte aqui da profecia. Aqui foi uma profecia. Deus está dizendo algo em tudo que você for pedir, que você pedir, na oração, orando, falando com Deus, desligando-se da terra de tudo e só se conectando com Deus. Deus ouve. Aí Ele vai esperar de você a segunda atitude, que você creia naquilo de oração. Tenho certeza que vai ter muitas pessoas que vão chegar aqui nesse período e dizer: pastor, eu coloquei esse pedido na minha cara. Eu coloquei escrito exatamente isso. E foi assim que Deus fez. Deus fez até mais. Deus fez amém. Exercita na mente a confiança em Deus, que é o crer. O crer é o quê? A confiança que eu tenho em Deus. O que eu busco o Espírito Santo, o que eu falei do Espírito Santo. O Manuel, um dia eu mandei mensagem para o Manuel e falei: pastor, bem hoje o senhor me mandou mensagem, é o dia que eu estou indo no médico para ver minha cirurgia dos 2 olhos. Manuel, vai dar tudo certo. Eu creio. Eu creio, gente. Vai operar um, vai descansar, depois opera o outro, vai curar. Eu tive para não pegar logo, porque eles falaram Isso na é. ficha por A senhora crê? cirurgia prévia. Mas A senhora crê? eu creio. Eu creio que eu e a minha filha não temos cuidado. Deus usa os médicos na oração. Deus usa os médicos. Tem hora que a pessoa tem que passar pela mão dos médicos. Já foi gente na minha frente, Mas a senhora vai. Só creia. meu A senhora já não pediu oração? eu pedi. Está na cartinha? Estou pedindo mais. Não fale, não. Só a senhora não fala. Vai no coração. Não fala, a senhora pediu. A cirurgia a senhora pediu? Eu pedi, mas não pedi na cara. Mas pediu de oração? Pedi oração. Então, só creia. Tá, pedi oração. Creia. Tá. Deus vai passar assim: olha, sua hora vai chegar, o médico vai entrar em contato, sua cirurgia vai sair. Sua cirurgia. Sara para mim. Tá bom? Vai liberar. Talvez ela precise passar por isso para ela crer em Deus. Às vezes Deus permite uns desertos na vida da gente. Ele permite as coisas apertar, ficar tudo apertado, para a pessoa falar: eu não tenho saída, agora eu tenho que crer, eu tenho que crer. Porque quando está tudo fácil, a pessoa não crê. Aí Deus aperta, a pessoa passa por um deserto, uma dificuldade financeira.
pegava o menino caía na água, caía no fogo. O pai do menino chegou a Jesus: Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Qual é o problema do pai daquele menino? Ele era incrédulo. Tem muitas pessoas dentro da igreja incrédulas. Vão na igreja, congregam, tomam Santa Ceia, mas não creem. Vivem uma vida de qualquer jeito. Não ama a palavra, não respeita a palavra, não obedece. Então, uma das áreas da vida da pessoa é até abençoada porque ela consertou, mas as outras é bagunçada, ela não tem que fazer. Agora, quando a pessoa ela pede uma oração, ela crê de todo o coração, na sua alma, no seu entendimento, na sua cabeça, na sua mente, ela recebe. Então, o que a pessoa precisa, o ser humano precisa, é crer em Deus. Gente, a gente não precisa nada mais do que isso. Crer em Deus, atitude de vencer, atitude de fazer, de pôr a mão no arado, de acordar cedo, trabalhar, muito trabalho, vai trabalhar, bastante trabalho. Não deixe seu corpo ficar parado. Não deixe sua mente parada, porque mente parada é a oficina do diabo. Ele trabalha as pessoas que deixam a mente vazia. Põe a sua mente para trabalhar, leia a Bíblia, ore, canta louvores, mas vive o que você quer. Exercita a sua vida. Seu trabalho não está legal, profetiza outro na sua vida. Sua renda não é o que você quer, profetiza o dobro, o triplo dessa renda aí. Profetiza. Senhor, não está satisfazendo minhas necessidades. Então, Senhor, me mostra o trabalho. Me mostra o que eu vou fazer, que eu vou ficar feliz, que vai satisfazer minhas necessidades, e eu vou viver. Põe pessoas no meu caminho, Senhor. Põe situações, põe instituições no meu caminho, para me abençoar. Me ensina a fazer o que é certo, Senhor. Me ensina a andar correto.